Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. E você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. Hoje é dia de mais um quadro Orando com Padre Pio. E se você é devoto de Padre Pio, já deixa aí o seu like, né? Comenta esse vídeo, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Se não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer. Convide também mais pessoas a se inscreverem no canal. Você também deve perceber que durante o vídeo, alguns momentos aparece escrito na tela: ajude-nos a evangelizar, está escrito ali apoia.se/Raimann. Nós precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda, porque sempre tem equipamento que dá problema, sempre tem alguma coisa que tem que comprar, alguma manutenção, alguma coisa assim. Então, para que esse apostolado possa continuar, né? A partir de R$5 por mês, gente. R$5 por mês, né? Enfim. Não deixa ninguém mais pobre, né? Você já consegue nos ajudar e muito. Também de vez em quando na tela aparece aí um QR Code, né? Então, se você vai ali com o seu celular, ele também vai abrir a mesma coisa. Só para você não ter que digitar apoia.se/Raimann, o QR Code vai ler e já entra ali para você poder se inscrever, né? Você pode optar por o pagamento com boleto ou com cartão de crédito. Um cartão de crédito fica até mais fácil, né? Que vem direitinho na fatura todo mês. Mas vamos lá. A frase de Padre Pio para hoje, ela diz assim, é bem grande, tá? Presta atenção, hein? Atenção, atenção. Vou colocar aqui na tela também. Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colmeia apenas mel e cera. Que por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade. E eu vou repetir, tá? E quando eu repetir, eu quero que você preste atenção que o Padre Pio ele divide essa frase em duas partes. Na primeira parte ele fala ali das abelhas, tá? Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre as abelhas também. Mas a segunda parte é a parte mais importante. Então vamos lá. Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colmeia apenas mel e cera. Que por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade. Tá? Quando Padre Pio está falando sobre sermos como pequenas abelhas espirituais, né? Isso é uma figura de linguagem, logicamente. Ele está falando da nossa pequenez, né? Para que nós sejamos pessoas humildes, simples. Isso eu acho que ficou bem claro. Tá? Mas aí ele fala para a gente levar para a nossa colmeia apenas mel e cera. Veja, gente, Padre Pio não era assim um biólogo, né? Ele é um santo da igreja, tá? Um padre fantástico, tinha dons extraordinários, né? Sabia de coisas que muita gente não sabia, mas assim, conhecimentos específicos sobre como funciona uma colmeia de uma abelha, eu acho que ele não tinha, porque a abelha, ela não leva para a colmeia o mel e a cera, né? O que a abelha leva para a colmeia? Ela leva o néctar. Então ela vai nas flores, lá naquele pólenzinho, né? Então ela pega aquele pólenzinho e esse pólenzinho, esse néctar, né? Que ela leva para dentro da colmeia, lá ela vai transformar em mel, certo? E depois que ela se alimenta do mel, ela vai gerar a cera. E a cera ela usa para fazer as paredes da colmeia e tal. Então ela não leva mel e cera. Tá? Mas a gente entendeu o que o Padre Pio quis dizer, tá? Fala, Carol. Nesse ponto dá pra gente fazer uma relação bem clara com o nosso dia a dia hoje, né? Que nós, durante o dia, o que nós fazemos? Nós saímos, né? Para trabalhar. As abelhas, elas trabalham, elas voam, né? Saem de manhã cedinho para coletar o néctar. E depois ali de coletar a capacidade que elas têm, elas retornam para casa, para a colmeia. E assim são as famílias hoje em dia, não é mesmo, meu bem? Durante o dia a gente precisa sair para trabalhar, sair para fazer as nossas atividades, né? Eu, no caso, comprar tecido, enfim, nós precisamos sair e depois nós retornamos para casa. E nesse retorno para casa, o que acontece muitas vezes?
o marido, né, que trabalha fora, traz problemas para dentro de casa, Isso. né? A mulher traz incomodações, né? Fica ali, picuinhas com o marido, enchendo o saco do marido, essa que é a verdade, né? Então é muito interessante isso. Santo Agostinho já falava, né, que todas as coisas naturais, né, que existem, elas refletem algo sobrenatural, algo muito maior. Isso. Então é interessante essa questão. Assim, quando Deus ele cria as coisas na natureza, é até para a gente observar e imitar o que é bom. Né? Tentar ver algum tirar algum sentido naquilo. Exatamente. Então, por exemplo, se a abelha, ela vai lá, o Padre Pio diz que ela traz o mel, a gente já viu que não é o mel, mas ela traz aquele néctar para dentro da colmeia, está trazendo uma coisa boa. Útil. Né? Ela não está indo lá e buscando esterco para trazer para dentro da colmeia, não está trazendo estrume, não está trazendo coisas ruins para dentro da colmeia. Então, você tem que sair de casa todo dia para trabalhar, você tem que se relacionar com as outras pessoas, você tem que enfrentar o trânsito, às vezes mau tempo, às vezes uma doença e tudo mais, um patrão chato, né, uma situação desagradável no trabalho, você tem que fazer isso, mas traga para dentro da sua casa só o néctar, só coisas boas, que aí o néctar você vai transformar em mel, tá? Bonito, olha só, né? Então você pegou o néctar, né, e você vai transformar esse néctar em mel, em coisas boas para sua família. E veja bem, nós temos como que antenas, né, que nós captamos as vibrações que existem no mundo. Então que a gente possa captar somente aquilo que vem do Espírito Santo de Deus, não o que vem do inimigo, porque o inimigo está o tempo todo falando coisas no seu ouvido. Ai, faça isso, vai lá, xinga ele, não deixa passar. Tá? E pensamentos de morte, às vezes pensamento de suicídio, pensamentos, coisas assim horríveis, que o demônio fica colocando na nossa cabeça. Vai lá, faz, fala, vai, provoca ele, vê o que vai dar. Né? Vai deixar assim, vai levar desaforo para casa. Então, tá bem tudo sério mesmo. Os espíritos que andam pelos ares, como diz São Paulo, estão ali o tempo todo nos provocando, né? São Pedro diz que o demônio é como um leão a rugir, buscando a quem devorar. Então ele está ali sempre à espreita. Não traga essas coisas para sua casa. Expulse essas coisas, né? Reze a oração de São Miguel Arcanjo, a oração de São Bento, peça proteção para Nossa Senhora, expulse esses pensamentos ruins e capte só o que é bom, capte o que vem do Espírito Santo, as inspirações de Deus para sua vida, e você vai ver que todos aqueles probleminhas, aquelas coisas que você tem na sua casa que podem parecer insolúveis, né? Vão sendo solucionados porque você está aberto, você é dócil ao Espírito Santo de Deus. Você está trazendo só o néctar. Aí esse néctar é transformado em mel na sua família, coisas boas dentro da sua casa, né? E depois ali ainda vai resultar aquela cera. E a cera, ela representa o quê? Algo forte, duro, concreto, né? É você construir a sua fé sobre a rocha, que é Pedro, né? Sobre a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de 2000 anos. Ah, mas está acontecendo tanta coisa na igreja, parece que a igreja está acabando, porque eu estou vendo agora essa campanha da fraternidade falando não sei o quê. Ah, porque o Papa Francisco disse isso, porque o meu pároco disse aquilo. Parece que a igreja está ruindo. A igreja não vai ser derrotada por Satanás. Jesus nos deu essa garantia. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E Nossa Senhora nos fez uma promessa de que no final o seu imaculado coração triunfará. Então você pode estar firme, né? Aquela cera que você está ali moldando a sua família ali, que é a Igreja Católica, aquela pedra, aquela rocha, aquela fé firme, inquebrantável, inabalável, né? É representada aqui pela cera. E aí Padre Pio continua. E quando ele continua, ele é bem claro. Ele diz assim: por meio de sua conversa, olha lá, você foi lá, você viu um monte de coisa errada durante o dia, um monte de situações. Sentiu muita coisa ruim, né? Raiva. Acessou muitos sites aí, ligou o rádio, tinha uma notícia ruim, etc, etc. Por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade. Docilidade. Essa é uma palavra tão bonita, né? E ela é tão doce que parece que deixa a boca da gente doce quando a gente fala docilidade. O que é você? Eu estava falando agora há pouco em ser dócil ao Espírito Santo. Mas não só ao Espírito Santo. Você precisa ser dócil ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos. Tem que ter uma docilidade. Tudo que a gente fala, Carol diz isso sempre aqui, tá?
que em casa ela sempre repete essa frase, que tudo que a gente fala ou tudo que a gente faz tem várias formas de se falar, de se fazer. Você pode falar a mesma coisa, exatamente, você pode falar a mesma coisa, mas de formas diferentes, né? Você pode comunicar. Isso faz toda a diferença para quem escuta, né? Talvez porque a Carol é de RP também, não sei, né? Estudou comunicóloga, né? Mas assim, não só por isso, assim, na prática a gente já percebe, né, Rodrigo? Por exemplo, assim, se eu for falar com você, essa sua camisa, nossa, tá horrível essa sua camisa. Então, meu bem, e que tal usar aquela outra camisa e tal, né? Tem formas de falar. E isso é uma coisa, assim, tão boba e tão corriqueira, né? Tão do nosso dia a dia, que muitas vezes eu aqui em casa peco por isso, né? De falar, de ser ríspida, né? Com meu marido, com meu filho, de falar coisas que são necessárias, que eu acredito que são necessárias, né? Que podem ser usadas para melhor, né? Podem melhorar a situação, mas existem formas de você falar. Então essa docilidade é talvez a palavra aí que falta nas suas orações, né? De pedir para nosso Senhor essa docilidade, né? Na sua comunhão, que você peça a Deus, né? A gente peça sabe, a Jesus. né, Carol, que tem pessoas que por causa já do seu temperamento, elas têm essa forma mais grossa de falar as coisas, mais ríspidas, né? Me chamam de grosso, não tiro a razão, né? Eu reconheço a minha grossura, eu sou mais grosso do que parafuso de patrola. Mas a gente tem que tentar trabalhar, é um exercício diário. Não é fácil, né? É difícil, custa lágrima, custa suor, às vezes custa até sangue, né? Porque a gente acaba se machucando, mas, literalmente. Assim, para você tentar trazer essa docilidade, falar de uma forma que não é ficar pisando em ovos, entende? Não é isso que a gente está falando. Vai ser verdadeiro, você não vai ficar maquiando as coisas, sendo falso para agradar. Não, mas aquela verdade, ela tem que ser dita, mas pode ser dita de uma forma mais dócil, né? Aí ele fala ainda paz, concórdia, humildade e piedade. Então a nossa casa tem que ser repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade, né? Um sacerdote amigo nosso sempre fala que nada roube a sua paz, meu filho. Ele sempre fala que nada roube a sua paz. Então nossa casa tem que ter paz. Não permita, né? Que nada roube. E às vezes a gente parece, desculpa se eu estou errado, mas parece que a gente está buscando a discórdia. Parece que você acordou num dia assim que você quer ficar provocando o outro assim o tempo todo para ver se ele vai ficar bravo, se ele vai xingar, se ele vai brigar. Parece que você, ao invés de você evitar o conflito, você vai colocando mais lenha na fogueira. Então, para um pouquinho, desacelera. Isso, inconscientemente, né? Até, né? Então, a gente realmente tem que parar e, de repente, até o outro tem que servir desse alerta pra gente, né? Meu, o que tá acontecendo, né? Tipo, você tá diferente, o que houve? Você tá, assim, meio estranha hoje, né? O que tá acontecendo? Mas, assim, independente de qualquer coisa, quando você acordar de manhã, que você for fazer as suas orações matinais, porque eu acredito aqui que todo mundo que segue esse canal reza, né? Todo mundo reza de manhã cedo. Antes de botar o pé no chão, já fez o sinal da cruz, né? Isso, pelo menos. Né? E aí está em oração, está em sintonia com Deus. Peça para você ser uma pessoa dócil. Peça para você ser um portador da paz. Como São Francisco diz, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Que hoje eu não cause nenhuma discórdia, que eu não cause nenhuma briga, nenhum conflito, nenhum confronto dentro da minha família, mas que eu possa apaziguar as situações, que a pessoa sinta em mim essa paz que vem de Cristo, né? Ela se aproximando de mim, ela sinta essa presença de Deus, essa paz, e a gente possa viver em paz na nossa família, né? Aí que continua concórdia, humildade e piedade. Enfim, né? Que a gente tem que sair para trabalhar, para buscar as coisas, para correr no nosso dia a dia, temos. Mas nós temos que trazer esse néctar para dentro da nossa casa e nós temos que ser, assim, uma espécie de sufrágio para as outras pessoas que moram conosco. Que a pessoa olhe para você, ela se sinta bem, ela se sinta confortável. Nossa, como é boa a presença dessa pessoa aqui em casa. Como eu agradeço a Deus por ter essa pessoa na minha família, porque ela me traz uma paz, né? Quando ela está aqui em casa, tudo funciona, nós vivemos na concórdia, nós vivemos na humildade, na piedade.
é o contrário de, ih, chegou aquele lá, meu Deus do Aquela céu. encrenca. Né? E agora a coisa vai descambelhar, porque, né, a gente sabe que tem pessoas que são assim, que infelizmente trazem essa carga negativa, traz lá da rua, como a Carol falou, inconscientemente, aí deixa todo mundo nervoso. Porque entra assim num piloto automático, né? Acaba, não percebe o que tá fazendo. A esposa, né? Você que é a esposa que tem essa graça, essa grande dádiva de Deus de estar em casa, de ser dona de casa, né? Você tem uma grandiosíssima responsabilidade, uma parcela muito grande nisso, em tornar o seu lar um lar acolhedor, né? Que não traga para você, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não sei o que, né? Então, você precisa ser isso. Nós, mulheres, precisamos nos exercitar cada vez mais, nos esforçarmos, pedirmos, né, a iluminação do Espírito Santo, a Nossa Senhora, né, para que nós sejamos dessa forma, né? A mulher, ela é a alma da casa e ela precisa ser esse ponto seguro, né? Esse sufrágio, como diz o meu marido, né? A gente escuta, por exemplo, entre os vizinhos, né, gritaria o dia inteiro, né? Mãe gritando com os filhos o tempo todo, aquela coisa, aquela bagunça, e que não é necessário, né? Que a gente pode fazer de outro jeito. Então, para a gente encerrar, né? Como é que a gente pode fazer de outro jeito? Seguindo os conselhos de Padre Pio. E qual é o conselho que Padre Pio nos dá para o dia de hoje? Sejamos como pequenas abelhas espirituais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã, como toda quinta-feira ao meio-dia, nós temos aqui no nosso canal o quadro Fontes Franciscanas, onde eu, professor Raiman, vou meditar um pouquinho sobre a vida de São Francisco de Assis e os primeiros frades. Fique conosco, não perca!